aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Voltando aqui para fazer a correção do PET 3, já da primeira semana de História. Como vocês estão? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo jóia. Para quem não conhece o canal da professora Marcela, dá um like aí, se inscreva no canal, deixe suas sugestões, seus comentários, e isso ajuda muito para que a gente consiga produzir mais e mais conteúdos nesse processo aí da pandemia, tudo bem? Então vamos lá já agora, que é um assunto muito interessante. Vamos lá abrir o slide e vamos lá falar. Aqui, ó, meu mouse está um pouquinho. Correção do PET 3, História, terceiro ano, médio. Fascismo e o nazismo contra a democracia. Esses termos que a gente escuta tanto hoje, que faz uma confusão, né? Através das redes sociais. Ah, ele é fascista. Nossa, um nazismo. É um nazismo de esquerda. Essas coisas todas. Então, vamos tentar entender. Gente, conceito do fascismo. Vou pegar aqui o meu marca-texto, sempre com aqueles mesmos problemas, né? Não marco direito. Fascismo, gente, ele é entendido por cientistas políticos, historiadores, como uma forma radical, gente, tá? Radical, da expressão do espectro político e da direita conservadora. Então, fascismo, na realidade, aqui no contexto que os historiadores estão falando, não tem a ver com esquerda, né? E sim com uma direita. Tá muito ruim aqui o meu mouse. Vamos ver se eu melhoro aqui. Uma esquerda conservadora, tá? No entanto, é importante dizer, né, que nem toda política praticada pela direita conservadora é extremista. Entendam isso. Tá? Nem toda política é extremista no direito da direita, como o fascismo. O fascismo foi um movimento, tá? Uma diferenciação. Essa ideia também vale para o espectro político da esquerda também, tá? Para os dois lados, uma vez que nem toda a política praticada por ela é radicalizada, como que foi visto no stalinismo. Então, é isso que vocês têm que entender. O fascismo, a gente pode dizer aqui, que é aquela direita conservadora, que foi o extremo. E um fascismo também, que a gente pode dizer, do stalinismo na Rússia também, que foi um ditador, mas que seguia as práticas o quê? Socialistas. Então, nem tudo é fascismo, né? Nem tudo também é o comunismo, que alguns dizem, né? Comunismo que não chegou a ser implantado, tá? E foi o regime ditatorial de Stalin também da esquerda. Regime ditador fascista da direita. Mas não quer dizer que nem todo movimento esquerdista ou de direita conservadora possam ser classificados como fascistas e nazistas, tá bom? O regime totalitário liderado por Joseph Stalin, né, que é o stalinismo, de 27 a 53 da União Soviética. Foi um regime bem complicado, houve muitas mortes, ele foi um ditador pesado, mas para o lado da dita esquerda, que a gente chama, tá? Conceito, gente, nazismo, nacional-socialismo, porque muita gente confunde, né, achando que o nazismo é de esquerda. Em alemão tem esse nome aí, nacional-socialismos, mas comumente conhecido como nazismo, é a ideologia associada ao partido nazista, ao Estado nazista, bem como a outros grupos de extrema direita, né? Então, vocês estão vendo aí que o nazismo não foi de extrema esquerda, foi de extrema direita. Normalmente caracterizado como uma forma de fascismo também, incorporou o racismo científico, então é uma diferença, né? Pode-se considerar fascismo? Pode o nazismo, mas só que no nazismo existiu o racismo científico e o antissemitismo. O nazismo se desenvolveu a partir das influências de ideias pan-germânicas, eu vou explicar ali, do movimento nacionalista alemão, Volks, e de grupos paramilitares anticomunistas, eram contrários aos regimes socialistas, chamados Freikorps, que surgiram durante a República de Weimar, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, como a gente viu, o Tratado de Versalhes foi um tratado imposto para a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, que deixou a Alemanha praticamente
arrasada, ela teve que pagar a indenização, ela saiu assim por baixo da guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela vem como uma espécie de revanche por esse Tratado de Versalhes, e Hitler se incorpora nisso, e o Estado alemão apoia, né? Porque ele saiu muito abatido da Primeira Guerra Mundial. Uma nação que estava em pleno desenvolvimento industrial, páreo lá com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, e de repente ela fica num estado bem ruim depois da Primeira Guerra, porque ela perdeu a Primeira Guerra, fazia parte da Tríplice Aliança. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. O termo nacional-socialismo surgiu a partir da tentativa de redefinição nacionalista do conceito de socialismo, tá? Para criar uma alternativa tanto ao socialismo internacionalista marxista quanto ao capitalismo de livre mercado. A ideologia rejeitava o conceito de luta de classes, não aceitava o operariado, proletário lutar, assim como defendia a propriedade privada, né, que é a questão. Nossa, tá horrível aqui porque tá saindo, tá, gente? Desculpa aqui. E as empresas alemãs, tá? Tá tudo ruim aqui. O pangermismo, gente, vamos ver esses conceitos aqui. Era um movimento político do século XIX, tá? Que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central, todos os povos germânicos numa só nação. Essa ideologia ganhou grande força com o sentimento nacionalista do Estado alemão, e depois que ele ficou abatido na Primeira Guerra, surgindo como um Estado potente, nacionalista, de uma raça pura. Aí depois com a unificação da Alemanha. O antissemitismo, gente, refere-se ao ódio gratuito contra judeus, né, que é muito conhecido na questão de Hitler aqui. Deixa eu ver se aqui melhora um pouco. Ó. Os judeus e árabes, que são hostilizados sem motivos. O termo semita foi criado para designar os judeus, semitismo, especialmente os que, no decorrer da história do mundo, foram perseguidos e mortos, perseguidos e tratados de forma distinta em diferentes épocas. Os judeus são perseguidos muito tempo, tanto é que só foi ter o Estado de Israel mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, a criação do Estado de Israel, a terra dos judeus, que eles nunca tiveram terra, sempre saíram fugidos, expulsos, tá? Então, tratados de formas distintas, em diferentes épocas, como na Antiguidade, na Idade Média e nos tempos modernos. Então, foram perseguidos, os judeus sempre foram perseguidos. Trata-se de uma agitação política, social e econômica contra os judeus, designando ainda o comportamento depreciativo, de uma forma geral, proveniente de diferentes povos, independente da religião. Então, antissemitismo, gente, perseguição aos judeus, ok? E aqui, no caso, os árabes também, devido ao islamismo, tá? Contra os judeus e contra os árabes. Gente, aqui é o fascismo. Esse cara aqui, ó, Benito Mussolini, não era mole esse cara, não. Tá? Então, vocês estão vendo aí os soldados, a marcha sobre Roma, o pessoal atrás dele, ele é em ascensão, porque a Itália também saiu da Primeira Guerra, gente, prejudicada, ela mudou de lado, ela estava do lado da Tríplice Aliança que perdeu, ela mudou de lado, foi para o lado da que ganhou, porque falaram, ofereceram territórios para a Itália, e depois que terminou a guerra, pergunta se a Itália ganhou esses territórios. Não, ela foi passada para trás, então sentiu esse sentimento também de revanchismo, tá? Do fascismo. Aqui nós temos Hitler, olha como é que as coisas se parecem. Só que Benito Mussolini foi em 1922. Hitler já começou a ascensão dele em 1933, mas é bem parecido. Aqueles caras na frente, cheio de guarda perto, entendeu? Então esse é o nazismo na Alemanha. Diferentes um do outro, mas com propósitos bem parecidos, tá? Vamos ver o nazismo e o fascismo. Apesar das semelhanças que eu falei, né? O nazismo e o fascismo são diferentes. O nazismo foi um movimento ideológico que nasceu na Alemanha, esteve sob o comando de Adolf Hitler, de 33 a 45. Já o fascismo foi um sistema político, tá? E surgiu primeiro na Itália.
Itália, tendo aumentado a sua influência na Europa entre 1919 e 1939, né? O nazismo tem caráter nacionalista, imperialista, conquistar novos territórios, tá? E belicista, o que é belicista? Que tende a se envolver ativamente em guerras para ganhar. Ele parte para a guerra, tanto é que Hitler invadiu vários países, tá? Então foi guerra mesmo. O fascismo também tem caráter nacionalista e antissocialista, tá? É aquela questão do nacionalismo italiano e também eram contra os regimes socialistas, beleza? Bem, o texto 1, gente, o que é o totalitarismo? Um totalitarismo, um regime totalitário, é um sistema político baseado em uma ideologia que coloca o líder de uma nação como controlador absoluto dos direitos do cidadão. Risquei aqui, estou aqui pelo mousepad, melhorou um pouquinho. Em suposto benefício geral do país. O líder totalitário, vocês podem ver que esse sistema vigora tanto no nazismo como no fascismo, tá? Pode ser uma pessoa, um grupo ou um partido. O governo totalitário exerce total controle sobre os meios de comunicação, ditadura pesada mesmo, né, gente? E, em geral, elimina as escolas particulares, forçando as escolas públicas a ensinar de acordo com as linhas do partido. Dominação ideológica. A liberdade de religião também não existe em um Estado totalitário, pois só permite as religiões que o governo quer. Esse é um Estado totalitário, ok? Vamos lá. O fascismo em marcha. É um texto 2 do PET aí. O crescimento do número de comunistas e socialistas na Itália, em 1917, teve o quê, gente? A Revolução Russa, né? Começou a surgir um novo movimento aí, o socialismo. Levou amplos setores da sociedade, sobretudo aqueles pertencentes às elites, né? As elites não gostam dos movimentos socialistas, porque eles impõem, de certa forma, uma certa... acabar com a desigualdade social, elevar as classes mais baixas a melhorarem na sua estrutura social. Então, a buscar, né? Eles não estavam satisfeitos com esses socialistas e comunistas lá na Itália. Então, as elites, que sempre mandaram nos processos históricos, tá, gente? Começaram a buscar alternativas para manter o capitalismo. Não vamos, não, porque o capitalismo aqui a gente ganha muito dinheiro, né? A opção escolhida foi o quê? O fascismo. Então, vocês estão vendo que as elites apoiaram o fascismo. Nome dado ao movimento criado por Benito Mussolini em março de 1919, o Fascio Italiano de Combattimento, que tem uma tradução livre corresponderia a grupos italianos de combate. Mussolini foi um membro ativo do Partido Socialista, não, ele foi socialista, né? Até 1914, quando ele foi expulso por discordar da posição partidária que condenava a entrada da Itália na Primeira Guerra. Eles não queriam que a Itália entrasse na Primeira Guerra. Então, tá vendo? Existem os extremos. Todos os lados têm os extremos. A base de seu fascio era formada por indivíduos de classe média que tinham 3 pontos em comum. Quais eram esses pontos em comum? Oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e ódio ao comunismo. O que a gente vê hoje aqui no Brasil? Ódio ao comunista, né? Você vai colocar qualquer coisa, te chamam de comunista. Os professores de história são chamados de comunista. Ai, complicado isso. O desempenho eleitoral do partido nas eleições de 1919, do Mussolini, foi péssimo. Não foi legal. Ele tentou, né, participar de forma democrática, mas não atingiu nem 5.000 votos. Então foi um arraso, né, a tentativa dele entrar no poder pelas vias normais. Então, Mussolini, então, organizou uma agremiação com a milícia paramilitar, tá? Pessoas armadas, com o objetivo de combater socialistas, perseguição a socialistas e comunistas. Isso é antigo já, tá, gente?
Os militantes vestiam camisas pretas, eram as camisas negras, né? Espancavam seus adversários por toda parte. Olha que legal, né? Financiada por proprietários rurais e burgueses, ó a galera aí da elite, financiando regimes fascistas, tá? A milícia cresceu espantosamente, recrutando ex-oficiais do exército, estudantes, jovens, todo mundo foi entrando para esse movimento aí do Mussolini. Apenas no início de 1921, os esquadrões fascistas destruíram centenas de seções socialistas e sindicatos ligados a partidos de esquerda. A eterna luta entre a esquerda e a direita, né? Mussolini percebeu, contudo, que para ampliar suas bases era preciso adotar uma linha legalista. Vamos tentar não ser tão paramilitar, não pegar a coisa pela arma, espancar. Vamos pegar mais leve, gente. Então, o que ele fez? Assim diminuíram os ataques aos membros do Partido Socialista. Vamos parar de bater nesses comunistas aí. E da Confederação Geral do Trabalho, contendo a violência de seus esquadrões. Então, ele começou a pegar mais leve, tá? Vamos se conter aí, gente. Vamos pegar mais leve aí. Nós estamos acabando muito com os comunistas, não está dando certo. Texto 2, né? Aí continua esse texto, tá, gente? Ele transformou ainda a milícia dele no Partido Italiano, formou um partido que logo alcançou 200 mil, ó, 200 mil filiados. Aí começou a ficar pesado. Nas eleições de 21, os fascistas elegeram 35 deputados, ó, para o parlamento. Ó, isso tem a ver, né? Um presidente, você consegue colocar muito deputado lá dentro da Câmara, ele tem apoio. Mussolini conseguiu colocar 35 deputados, né, no parlamento. A esquerda continuava forte, mas sua divisão interna, né, as brigas internas entre os que apoiavam a opção, os que queriam a revolução mesmo, né, e os que defendiam a participação eleitoral, a revolução, aquela coisa pegar o poder à força, e outros que queriam assim, não, vamos tentar pelas vias mais democráticas, né? Acabou, estava brigando entre si. Sabe esse negócio que a gente fica brigando entre si? Isso que eu estou falando muito. Hoje, um fica chamando o outro de esquerdista, o outro de... vamos supor aqui hoje, você é bolsonarista, você é petista e tal. Enquanto isso daí, essas brigas internas da oposição, que a gente pode dizer, enquanto ficam brigando um com o outro, o que aconteceu? Favoreceu a ascensão do fascismo. Quanta coisa tá lá, vocês ficam brigando, discutindo por causa de político, as coisas lá no Congresso estão passando tudo, as leis estão passando tudo. E muitas dessas leis prejudicam a gente fica brigando. Então, gente, favoreceu a ascensão do fascismo. Nesse contexto, o Partido Fascista, reunido em um congresso em Nápoles, decidiu marchar sobre Roma. Eles pegaram esse monte de gente aí, vão marchar sobre a capital, com o objetivo de reivindicar uma maior participação no governo. Em 28 de outubro de 1922, precedida da ocupação de vários prédios públicos, né? Aí eles invadiram os prédios, a famosa Marcha sobre Roma não encontrou resistência. Ao contrário, o sucesso foi além das expectativas. O rei fez de Mussolini o primeiro-ministro do Estado italiano. Os fascistas chegam ao poder. Ixi, pegou, hein? Pergunta 1, gente. Por qual motivo o governante da Itália, Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Gente, o crescimento do número de comunistas e socialistas na Itália levou amplos setores da sociedade, sobretudo aqueles pertencentes às elites, a buscar alternativas para manter o capitalismo. A opção escolhida foi o quê? Fascismo. Ok? Qual foi a base do fascismo e quais pontos eles tinham em comum? Né? A base do fascismo, quais pontos ele tinha em comum? Na realidade aqui, acho que faria uma relação com o nazismo. Né? A base do fascismo era formada por indivíduos de classe média e tinham 3 pontos em comum. Não, perdão. Os pontos em comuns do fascismo. Oposição à democracia, tá lá no texto do PET. Liberal, forte nacionalismo e ódio ao comunismo. Foi a base do fascismo e os pontos que eles tinham em comum. Ok?
Pergunta 3. Descreva como o Partido Fascista chegou ao governo da Itália. Aí, tá no PET, tá? Desempenho eleitoral do partido das eleições foi péssimo, não atingindo 5.000 votos. Mussolini, então, organizou a agremiação como milícia paramilitar, com o objetivo de combater socialistas e comunistas. Ódio! Transformou ainda sua milícia no partido italiano. Nas eleições de 21, os fascistas elegeram 35, aquilo que eu falei, tudo no PET, para o parlamento. A esquerda continuava forte, mas se dividiu internamente. Então, nesse contexto, o Partido Fascista decidiu marchar sobre Roma com o objetivo de reivindicar uma maior participação no governo. Em 28 de outubro de 1922, precedida da ocupação de vários prédios, a famosa marcha sobre Roma não encontrou resistência, ao contrário, foi além das expectativas, né? O rei fez Mussolini o primeiro-ministro do Estado italiano e os fascistas chegam ao poder. Essa daí é a pergunta, a resposta, né? Que está no PET. Descreva como o Partido Fascista chegou ao governo da Itália. Ah, Marcela, mas eu pesquisei uma outra coisa que não está no PET, mas é mais ou menos isso daí, só que eu escrevi menos. Tudo bem. Atividade 2. Analise o texto a seguir e responda a questão abaixo. Isso ocorreu particularmente na Itália e na Alemanha. Esse texto aqui. Esse assunto eu gosto muito. Os capitalistas desse país tiveram pela sua frente uma classe trabalhadora revolucionária que lhes ameaçava o poder. Por isso, eles deram dinheiro aos camisas negras de Mussolini. Os capitalistas, as elites que a gente estava falando lá, financiaram o quê? Mussolini. E aos camisas pardas de Hitler. Marcelo, então, esses movimentos foram financiados pelas elites? Sim. Em troca de favores futuros. Vocês pegam o poder, a gente dá o apoio e depois, lá na frente, a gente vai querer alguma coisa em troca. O principal favor era o esmagamento do movimento organizado pela classe trabalhadora. A elite não queria aquela classe trabalhadora, o quê? Se rebelando. Isso não é interessante. Greve. Você acha que o governador gosta de greve, gente? Gosta, né? E os dois líderes cumpriram a promessa. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha foram, portanto, movimentos contra-revolucionários, né? Que não gostavam de quem vinha contra a revolução. A ordem estabelecida, poderio e privilégio capitalista, estava segura. Não se metam com a gente, não venham querer seus direitos, não. Atividade, pergunta. Explique por que o movimento nazifascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário. Bem, porque os capitalistas desse país tiveram pela frente uma classe, a classe trabalhadora, que estava reivindicando. Tá? Tem a ver com a Revolução Russa de 1917. Tá? Poder aos soviéticos, né? O povo, os operários, tá? E ameaçava o poder. Por isso deram dinheiro aos grupos paramilitares do nazismo e do fascismo para assegurar o poder do mesmo, em troca de favores futuros. O principal favor era o esmagamento do movimento. Vão acabar com esses movimentos organizados de classe trabalhadora. A gente não quer greve, a gente não quer gente pleiteando seus direitos. E os dois líderes, tanto Hitler quanto Mussolini, fizeram muito bem esse papel, tá? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha foram, portanto, movimentos o quê? Contra-revolucionários, contra o comunismo, contra os sindicatos, contra tudo. Para manter o quê? As benesses da elite. E lá na frente eles queriam poderes. Mas no caso da Alemanha aí e tal, eles se deram meio mal, porque o Hitler passou um pouco do ponto, né? Bem, atividade 3. Atenção para os aspectos... Analise o texto a seguir. Atenção para os aspectos socioculturais importantes que os marxistas deixaram muitas vezes de lado quando se dispunham a analisar a difusão do fascismo. Wilhelm Reich fez observações interessantes, por exemplo, sobre as tradições educacionais fortemente repressivas na sociedade burguesa e sobre o papel que essa educação desempenhava na formação de indivíduos dóceis. Tá?
Então, era uma educação burguesa onde formava o quê? Indivíduos dóceis, recalcados, tá? Sem espírito crítico, tá? Fáceis de recrutar para as fileiras das organizações fascistas. Então, aqui ele está falando sobre a educação que a elite, né, praticava, a burguesia, a sociedade burguesa. Então, formavam aqueles sujeitos prontos para obedecer, recalcados, sem espírito crítico, sem espírito revolucionário. Tá? Eram fáceis para recrutar para as fileiras das organizações fascistas, onde lhes era proporcionada a chance compensadora de se identificarem com a personalidade enérgica do chefe. A gente fala, meu Deus, como é que o povo alemão deixou Hitler fazer tudo aquilo naquele momento? Porque existia toda uma propaganda, existia todo um contexto que aquilo era necessário. A propaganda, as pessoas vão embutidas pela influência da propaganda, né? Por isso que muita gente fala, eu não gosto da Globo. A gente tem que saber filtrar muito, somente hoje na internet, o que a gente lê. Tá? Não ir acreditando, tá, alunos do terceiro ano, logo de cara nas coisas. Vá pesquisar, vá procurar entender qual é aquele conceito, para você poder, de repente, discutir com alguém, tendo uma base, bom? Então, isso é o Leandro Conde, Introdução ao Fascismo. Vamos lá, pergunta 3. Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente à conjuntura política ou econômica? Por quê? Não. Aí nós vamos pegar na questão da educação, tá? Não, no texto fala-se que a educação foi muito utilizada, que as tradições educacionais eram fortemente repressivas na sociedade burguesa. E o papel que essa educação desempenhava na formação de indivíduos dóceis, bonzinhos, recalcados, sem espírito crítico, fáceis de recrutar, né? Fáceis de recrutar, fácil de deixar-se alienado, tá? Como tem hoje. Desculpem aí alguns que vão falar, mas que são aqueles ferrenhos seguidores do PT, ferrenhos seguidores do Bolsonaro, tá? São fáceis de recrutar. Ah, mas eu me identifico lá com as ideias da esquerda. Beleza, tá? Você não pode morrer por um líder. Você tem que ter também um espírito crítico, tá bom? Eu me identifico com o Bolsonaro. Tô falando dos dois lados, sim. Tem gente que pode me malhar aí. Eu acho que o professor de história tem que ser de esquerda total, não. A gente tem que saber ter um equilíbrio de buscar a nossa compreensão. Tá? Beleza? Uma compreensão do que você acha que é interessante para você sem ter conceitos externos ali fazendo a cabeça, alguém fazendo a tua cabeça e você, fez a minha cabeça. Olha, eu vi esse fake news aí, é verdade, olha, verdade mesmo, ó, tá certo. Não, vamos procurar saber, tá? Desculpa aí que eu acabei indo mais, né? Desculpa, alunos. As fileiras, esses indivíduos dóceis, recalcados, sem espírito crítico, fácil de recrutar para as fileiras das organizações fascistas, onde lhe era proporcionada a chance compensadora. Vamos nos identificar com esse líder aí, com a personalidade enérgica. Eu nem sei por que eu estou me identificando, eu só sei que eu fui criado para me identificar e aceitar tudo que me jogam goela abaixo. Então, estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Espero que vocês tenham conseguido efetuar. Desculpe os meus arroubos aí, mas hoje a gente analisa muito isso. As pessoas falando, brigando e se chocando, parentes brigando por causa de partidos políticos. Não, gente. Vamos ter mais coerência, tá? Vamos ver os erros dos dois lados, entendeu? Tanto um quanto o outro. A gente não pode ser extremista. A pessoa pode falar, professora neutra, não sou. Eu busco uma igualdade social. Mas onde que a gente não tenha extremismo, onde as pessoas podem ser iguais, poderem ter lugar na sociedade, poderem viver bem, ter uma vida boa e justa. Não a desigualdade do capitalismo e muitas vezes a dominação estatal do socialismo. Em muitos países que as pessoas não têm nem direito de abrir um Google, por exemplo, na China, é tudo controlado. Tem que ver os dois lados, tá? Os professores que são mais complicados aí podem
até me xingar, mas eu mantenho a minha posição aqui de que a gente tem que buscar o melhor sem briga. A revolução é necessária? É, a revolução é necessária. Mas os objetivos têm que ser para o bem comum, tá? Gente, então a gente se encontra na próxima correção do PET. Quem tá aí, gostou da professora, do canal da professora, pode dar um like, tá? Deixa eu tentar aqui. Eu tô aqui vou tentar aqui, ó. Eu vou manter, peraí. Por aqui mesmo eu vou sair da tela, porque eu acabei usando o mouse aqui e até ficou melhor para marcar, viu, gente? Desculpe aí, eu gravo aqui em casa mesmo as coisas e espero que vocês tenham compreendido e saber diferenciar essas questões de fascismo, nazismo, comunismo e tudo e saibam ter sua opinião própria. Um beijo, fiquem com Deus e força, fé, foco. Valeu, terceiro ano.